o Mioxateno, o seu canal sobre saúde natural. Que tem uma atividade chamada estrogenicidade. Eles entram nos receptores do estrogênio e funcionam como se fossem hormônios. Então, por exemplo, a mulher na sua ingenuidade, depois do toma banho à noite, ela passa um creme para ficar bonita. Sim. Mas aquele creme Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais uma live da Jolivie, o seu canal sobre saúde natural. E hoje, nessa quinta-feira, eu estou recebendo o nutrólogo, o cardiologista e o maior especialista em saúde natural, o Dr. Laí Ribeiro. Doutor, boa noite. Boa noite, Nívia. Boa noite você também. Muito obrigada por estar aqui hoje para falar para os nossos assinantes, para quem curte a página da Jolivie no Facebook ou para quem está acompanhando a gente pelo YouTube. É uma honra e um prazer, doutor, estar aqui com você. O prazer é todo nosso, tá? Certo. Bom, vamos lá, doutor, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o envelhecimento, certo? E é possível envelhecer de uma forma saudável? O que você acha, você aí que está do outro lado? É possível ter uma vida longa e cheia de qualidade de vida, sem tomar remédio ou sem precisar ficar fazendo acompanhamento médico e essas mil coisas que todo mundo se preocupa? Então, hoje o Dr. Laí está aqui e ele vai te ensinar como acrescentar vida aos seus dias. Não é isso mesmo, doutor? E dia às suas vidas. Ah, claro, sempre com qualidade. Isso. E pensando no nosso bem-estar. Pois é, nós temos o conceito americano de que a gente tem duas idades. Nós temos a idade cronológica, que é a idade da certidão de nascimento. Que é, você olha na sua certidão, está falando o dia que você nasceu. E nós temos uma idade chamada biológica, que corresponde ao desgaste do seu corpo. Vamos dar um exemplo. Você pode pegar uma pessoa com 50 anos de idade que tem um corpo de 40. Ou você pode pegar uma pessoa com 50 anos de idade que tem um corpo de 60. Quer dizer, o desgaste é diferente. Todo mundo vai envelhecer. A opção é morrer cedo. Ninguém quer. Não mesmo. Então você, no processo de envelhecimento, você pode envelhecer sem adoecer, porque o grande segredo da vida é você morrer jovem o mais tarde possível. Esse morrer jovem o mais tarde possível, ou seja, escutando, enxergando, tendo controle esfincteriano, dominando a sua cognição, não precisar tomar remédio, é isso que todos nós queremos, não é verdade? E nós vamos estar discutindo como chegar a isso aqui hoje, tá bom? Certo, doutor. Então, ainda sobre a idade cronológica e a biológica, o que faz com que a pessoa tenha essa diferença? Isso sempre vai acontecer? Ou é possível você ter uma idade biológica sempre menor que a sua cronológica, que seria esse o ideal? Seria o ideal, a gente pode ter as duas coisas. A idade biológica pode estar menor ou maior. Vai depender da genética, isso é muito importante. Tem famílias longevas, onde a pessoa vive facilmente mais de 90, 100 anos e parece mais jovem. Então a genética é muito importante. E tem a epigenética, porque quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. Desde que foi descoberta a epigenética, nós sabemos que a gente pode inibir a expressão gênica ou estimular uma expressão gênica. Ou seja, dependendo da minha alimentação, dependendo do meu estilo de vida, dependendo da minha atividade física, dependendo de eu ter ou não um sono reparador, dependendo dos meus hormônios, eu vou ter uma idade biológica menor, igual ou maior do que a minha idade cronológica. Mas a boa ideia, a boa notícia que eu tenho para você que está nos assistindo, é que nunca é tarde para começar. Mesmo que você tenha 90 anos de idade, se você começar nesse processo, você vai sentir melhoras. Então nunca é tarde para começar. Você fumou a vida inteira, está na hora de parar, né? Isso é fundamental. Eu acho que quem está nos assistindo não deve ser um fumante, porque
Isso aí é fundamental, você parar de fumar para poder ter essa idade biológica mais jovem do que a sua idade cronológica. Então o cigarro é o fator número 1. Eu diria, número 1. Que deixa a idade biológica maior que a cronológica. Tem um estudo interessante americano que mostra que cada cigarro que você fuma, você encurta 14 minutos de vida. Para cada cigarro? Para cada cigarro. Você imagina uma pessoa que fume 20 cigarros por dia durante 20 anos. A diferença é gritante. Uhum. Mas o bacana é que se você para de fumar, 48 horas depois, o seu risco de morte súbita já cai quase que a zero. Olha aí. Então isso é muito importante entender. É vantajoso. É muito vantajoso. Então você tem que fazer tudo para parar de fumar. Isso é o mais importante. Agora, depois que você parou de fumar, aí vem toda a história que nós vamos conversar aqui. Certo. E além do cigarro, tem mais algum outro fator que deixa a idade biológica lá em cima? Um dos fatores que nós conhecemos bem hoje é o glúten. O glúten, que está no trigo, na aveia, na cevada, que principalmente no trigo, nos últimos 50 anos, todo o trabalho que foi feito no trigo para aumentar a produtividade do trigo, na realidade, o que aumentou foi a concentração do glúten. Nos últimos 30 a 50 anos, a quantidade de glúten no trigo aumentou em torno de 400%. Então é quase que impossível você hoje usar trigo diariamente e não sofrer alguma consequência. Certo. Mesmo quem não tem sensibilidade ao glúten. Então a diminuição do consumo do trigo é fundamental. Porque o que esse glúten vai fazer, ele vai esticar a corrente. E essa corrente vai arrebentar no elo mais fraco. Tem gente que arrebenta no cérebro, tem gente que arrebenta no coração, tem gente que arrebenta no fígado, tem gente que arrebenta nos rins. Certo. É aquele sujeito com 55 anos de idade, ele tem um tremor, e ele não sabe que a vida inteira ele prejudicou o cerebelo dele com glúten, que certo. No final da vida, ainda jovem, 55 anos, ele está tremendo. Aí ele tira o glúten, e 40% das pessoas que têm hipersensibilidade ao glúten também têm hipersensibilidade ao leite. Então, é interessante... Está de mão dada, ao invés de você ficar fazendo testes, você faz assim, você tira o glúten e tira o leite por um mês. E vê o que acontece com a sua vida. Se a sua vida melhorar drasticamente, você sabe que está no caminho certo. Eu sou essa pessoa, né? Eu estou no meu segundo mês já sem glúten e sem lactose. E posso dizer aqui, dar meu testemunho para quem está assistindo a gente, de que pelo menos a minha rinite alérgica já não acontece mais. Fora a disposição. A energia foi lá para cima. É isso aí. Então não precisa de fazer teste nenhum. Que chama ex juvantibus, é um termo latino. Você aplica a ideia, tira o glúten, tira o leite, vamos ver o que acontece. Tem gente que pode tomar leite, tem gente que pode abusar um pouco mais do glúten, mas a grande maioria hoje não pode. Então, se você quiser se manter jovem, apesar de estar envelhecendo, e a parte nutricional é muito importante. Tem a parte tóxica do processo, tem, por exemplo, a gordura trans, que é outro problema sério de envelhecimento. É aquela gordura que estragaria na glândula, mas para não estragar, o produtor da gordura, ele hidrogena a gordura, e ela faz o que se chama hidrogenação parcial. Ela agora não fica rançosa, ela não estraga na gôndola do supermercado, mas ela agora virou o que se chama gordura trans, que é um antinutriente, que vai te prejudicar de inúmeras maneiras. Então, o fato de você levar para casa um óleo vegetal poliinsaturado, geralmente você está levando um óleo vegetal que tem uma quantidade razoável de gordura trans. E isso tem que ser tirado também da sua dieta, porque a gordura trans vai trazer... É como se, com a analogia que eu faço, você imagina se você vai respirar, eu coloco uma máscara de plástico tampando o seu nariz, a sua boca, enrola um plástico na sua cabeça e você vai dizer, mas não consigo respirar. A gordura trans, ela se envolve, ela entra na camada da célula, na membrana, e ela quase que não deixa a célula respirar. Tá entendendo? Sim. É como se estivesse
bloqueando a respiração da célula. E isso causa um problema muito grande. Tem as outras toxinas, por exemplo, os metais tóxicos, né, que as pessoas não dão muita bola, mas infelizmente, por exemplo, nós aqui em São Paulo vivemos toda essa poluição que tem aí, causa um transtorno muito grande. Tem os halógenos que estão na água, que é o flúor, que é o cloro, é o brometo que está no fermento do pão. Então, se você come pão todo dia, você está ingerindo uma certa quantidade de brometo, porque o fermento brasileiro é feito de brometo. Então, isso é um problema sério. Se a água tem muito cloro, o cloro também prejudica. Se você toma banho quente e você fica muito tempo debaixo do chuveiro, e o seu chuveiro não tem um filtro para filtrar o cloro, para não deixar o cloro passar, aquele cloro quente forma um gás. E aquele gás, você respira aquele gás. E aquilo prejudica muito a tireoide. A mesma coisa acontece com o flúor. Se você tem, a água já tem flúor. A pasta de dente, você pode comprar com flúor ou sem flúor. Então eu recomendo que você compre sem flúor, porque se você tiver flúor demais, é o que nós temos hoje, demais, você também vai ter problemas da tireoide, porque o flúor, o cloro, o bromo, eles empurram o iodo, tá? Porque eles competem com o iodo. Certo. E acaba prejudicando na formação dos hormônios. E a tireoide é quem mantém o seu metabolismo, entendeu? Você, para ter um metabolismo saudável, você tem que ter uma tireoide funcionando direitinho. Certo. A gente está ao vivo no YouTube e no Facebook e a gente tem recebido, doutor, alguns comentários. A gente falou sobre parar de fumar e tem muito comentário fazendo a mesma pergunta. Se você tem alguma dica para quem está tentando parar de fumar. Sim, claro que eu tenho. Você tem que fazer igual o Jack o Estripador. Você tem que ir por partes. Por que parar de fumar é difícil? Porque parar de fumar é uma combinação de um vício e de um hábito. Se você fuma 20 cigarros por dia durante 20 anos, você fez mais de 1.500.000 vezes esse movimento aqui, ó, de levar o cigarro à boca. Você condicionou isso com um cafezinho ou com o telefone que toca. Isso são hábitos, não tem nada a ver com a nicotina per se. E tem a parte do vício, que é a nicotina. Se você, por exemplo, para de fumar e passa a usar rapé, que você compra numa tabacaria, onde você cheira o rapé, as primeiras 5 vezes você vai espirrar, depois você não vai espirrar mais, o rapé imediatamente leva a nicotina para o cérebro. Aí não tem fumaça, não tem alcatrão, não tem câncer causado pelo cigarro, você não incomoda o vizinho, que está do seu lado, próximo de você. Então você continua com o vício, mas você perdeu o hábito. E faz uma diferença muito grande. E mais tarde, então, quando você for querer desmamar do rapé, já é diferente, porque aí você já não tem mais o hábito, só sobrou o vício. E esse vício, ele agora prejudica muito menos, porque o que mais prejudica no cigarro não é o tabaco per se, é o queimar do papel do cigarro. É o que causa o alcatrão. Certo. É o queimar do papel do cigarro. Então, como não tem nada envolvido disso de fumaça, então é assim, primeiro eu tiro o hábito, para depois eu tirar o vício. Certo, e a mesma coisa para quem é, por exemplo, viciado em alimentos com muito açúcar. Também você primeiro tira o hábito, outro problema depois o sério, vício. que também faz parte do processo de envelhecimento. O Brasil é o país do mundo que mais ingere açúcar per capita. Nós somos o número 1 no mundo, tá? Produzimos muito açúcar, exportamos, mas também ingerimos muito. E o açúcar é altamente viciante. Você é viciado em açúcar e não sabe. Eles fizeram estudos de laboratório, onde eles colocam heroína num lugar, colocam cocaína no outro, colocam açúcar no outro, soltam os camundongos, filma eles 24 horas, e eles passam muito mais tempo no pires que tem açúcar do que no pires que tem cocaína, ou no pires que tem heroína. Ou seja, o açúcar é mais viciante do que a cocaína e a heroína. Se você não está acreditando no que eu estou falando, é só você parar de ingerir. Você vai ver a dificuldade que tem na hora de parar de ingerir. Porque você começa a sentir falta. Você entra em abstinência.
igual aquele que parou a cocaína, igual aquele que parou a heroína. Você tem abstinência de açúcar. Só que o açúcar, ele aumenta no seu sangue a glicemia. Ele aumenta a glicose, chama glicemia. Esse aumento de glicemia faz o seu pâncreas produzir mais insulina. A insulina envelhece. É um hormônio lipogênico, ela te engorda e ela te envelhece. Quanto mais insulina você tiver, menos tempo você vai viver. Então é um parâmetro, inclusive, de idade biológica. Existem 44 parâmetros selecionados para dizer que se você é mais jovem ou mais velho do que a sua idade cronológica. Um desses parâmetros é a insulina. Então o ideal é você ter uma insulina abaixo de 5. Que poucos brasileiros têm isso. A maioria tem muito mais. O laboratório fala que o normal é até 23, porque o laboratório dá dados de pessoas doentes, não de pessoas saudáveis. Uma pessoa saudável tem que ter, no máximo, 6 de insulina. Então, se você quiser avaliar a sua insulina de manhã, em jejum, e tem que ser jejum de 8 horas, não é jejum de 12, quando você vai medir a glicemia, açúcar no sangue, e você vai medir a insulina, você tem que ficar 8 horas em jejum, não são 12 horas. Se você fica 12 horas, o resultado já é diferente. Tá? Para triglicérides você tem que ficar 12 horas, mas para insulina e para glicemia você tem que ficar 8 horas. Então uma das coisas que vai fazer você se manter jovem com o passar dos anos é você diminuir os seus níveis de insulina. Isso é fundamental. E como é que diminui os níveis de insulina? Você vai diminuir a sua ingesta de açúcar e você vai diminuir a sua ingesta de carboidratos, que vão virar açúcar. O carboidrato é um açúcar mais complexo, que depois de ingerido, vai ver. Todo o sonho do carboidrato é um dia virar glicose. Perguntar para o carboidrato, o que você quer ser quando crescer? Ele vai dizer, eu quero ser glicose. Então ele vai se transformar em glicose e vai aumentar a insulina. Tá certo, doutor. Então vamos lá. Quem está assistindo a gente quer envelhecer sem adoecer, e a gente estava falando sobre a epigenética e como a epigenética pode nos ajudar nesse processo. Vamos primeiramente explicar o que seria a epigenética para todo mundo entender a gente direitinho? Então, eu vou trazer um exemplo para ficar mais simples. Claro. Você imagine uma lagarta que vai virar um casulo, que vai virar uma borboleta. A metamorfose. Certo. Começa com a lagarta, que vai se transformar num casulo, que vai se transformar numa borboleta e vai sair voando. A lagarta, o casulo e a borboleta têm o mesmo DNA. Não é um ente diferente, é o mesmo. Eu estou mostrando que o genoma é o mesmo, que o genótipo é o mesmo. Só que a aparência da lagarta é diferente da aparência do casulo, que é diferente da aparência da borboleta. O fenótipo é diferente. Então, o mesmo genótipo apresentando fenótipos diferentes. Porque quando está como lagarta, é uma expressão gênica. Quando está como casulo, é outra expressão gênica. Quando está como borboleta, é outra expressão gênica. Mas a genética é a mesma. Então, isso é a explicação mais linda que eu tenho para explicar o que é epigenética. Do mesmo modo que eu posso, epigeneticamente, transformar a lagarta em casulo, casulo em borboleta, eu posso pegar uma genética não muito saudável, fazer os genes malignos ficarem quietos, cala a boca, e expressar os genes bons. Então, resumindo, eu tenho uma frase para você. Ninguém é refém da sua hereditariedade. Isso é muito libertador. Porque mesmo que você tenha um pai doente, que você tenha uma mãe doente, que você tenha uma avó doente, que você herdou algum polimorfismo genético que não lhe agrada, se você mudar a alimentação apropriadamente, aqueles genes ruins vão calar a boca, não vão se expressar. E os genes saudáveis vão se expressar. Então, quem manda na biologia não é a genética. Quem manda na biologia é a epigenética. Então, se eu quiser ter saúde, eu tenho que saber mexer com a epigenética. Eu tenho que saber mexer com as proteínas chamadas estonas, com H. Estonas. Então,
Então, porque as histonas são as proteínas que controlam o DNA. E isso se faz via uma nutrição saudável. Uma nutrição que me proporcione vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais, enzimas. Tudo isso é importante, porque à medida que eu envelheço, eu vou perdendo, por exemplo, os meus enzimas. Assim como os hormônios vão caindo também, nós vamos discutir isso aqui mais tarde, eu também vou perdendo meus enzimas. Então, às vezes, eu preciso de ingerir vegetais crus que têm os enzimas próprios. Por exemplo, se eu pego um brócolis, ou eu pego um repolho, vamos pegar um repolho, que traz uma parte enzimática muito rica. Mas se eu cozinho aquele repolho, aqueles enzimas do repolho serão destruídos. Então eu não aproveitei tudo. Então muitos dos vegetais eu tenho que comê-los quase que crus, semi-crus. Por exemplo, um brócolis, um repolho, uma couve-flor. Eu não posso, um nabo. Eu tenho que cozinhar no vapor por máximo 2, 3 minutos. Passou de 2 minutos, eu já começo a destruir uma enzima chamada mirosinase, que é muito importante. Sim. Que vai formar substâncias altamente protetoras, inclusive contra câncer. Certo. Então, um dos fatores que vão contribuir para esse processo de envelhecimento, além da alimentação saudável, de uma alimentação que não seja tão rica, né, em açúcar, como a gente estava falando anteriormente, o cigarro, o que mais vai contribuir, doutor? Atividade física. Atividade física é super importante. A Organização Mundial de Saúde mostrou que para alguém deixar de ser sedentário, você tem que dar no mínimo 10 mil passos por dia. Por dia, né? Isso. Não é tão difícil. Não é difícil. Você tem que, para começar, você pode ir numa loja de produto esportivo, comprar um pedômetro. Pedômetro é um aparelhinho que custa R$35, que você coloca de manhã na sua cintura e esse pedômetro vai automaticamente medir, cada vez que você dá um passo ele mede. Então ele vai medir os seus passos durante o dia. No final do dia, quando você está pronto para dormir, você tira o pedômetro da cintura e olha. Se ainda não deu 10 mil passos, você tem a opção de andar em volta da sua mesa de jantar, por exemplo, até dar 10 mil passos. Você não precisa ir para a academia, não precisa nada disso. Você tem que fazer, no mínimo, 10 mil passos por dia. Você fazendo 10 mil passos por dia, você deixa de ser sedentário. E deixando de ser sedentário, você mantém longe de você uma série de doenças, entendeu? Por exemplo, a hipertensão é uma delas, a artrite é outra, a diabetes é outra. Então, tudo isso contribui. E quando você faz essa atividade, mesmo que seja andando em volta da sua mesa de jantar, você estimula, inclusive, a liberação do hormônio de crescimento, que é um rejuvenescedor natural, seu. E quando a gente pensa em hormônio de crescimento, a gente pensa muito nas crianças, né? Mas o hormônio do crescimento também está presente nos adultos, né? Ele não faz você crescer mais quando você está adulto, mas ele transforma gordura em músculo e ele estimula o seu sistema imune. Então, eu preciso ter uma certa quantidade de hormônio de crescimento para ter um sistema imune, que também é chamado imunológico, saudável. Então, ao invés de eu fazer uso do hormônio de crescimento, que é uma coisa complicada, cara, entendeu? Que, inclusive, até a medicina não aconselha muito, porque pode ter alguns riscos, você pode estimular o seu próprio hormônio de crescimento. Então, tem estudos mostrando que se você, por exemplo, fica 10 minutos numa plataforma vibratória, dessas que vibram, e você mede o IGF-1, que é o modo como você mede o hormônio de crescimento no sangue, porque o IGF-1 não é o hormônio de crescimento, mas o hormônio de crescimento estimula a produção do IGF-1. Como o hormônio de crescimento é uma coisa muito difícil de medir no sangue e requer muito mais custo, eles usam, no caso, o IGF-1. Então, tem estudos publicados que mostram que se eu fico numa plataforma vibratória por 10 minutos, eu chego a aumentar, em alguns casos, 98% a concentração do meu hormônio de crescimento. E o hormônio de crescimento é interessante. Ele é liberado toda noite depois que você vai dormir. Só que tem uma condição sine qua non.
ele não pode Uau. ser, tem que estar com o estômago vazio. Se Tá. você toma um jantar muito tarde e come muito no jantar, e você faz a digestão, e você absorve aquele carboidrato todo, e você aumenta a sua insulina enquanto você está dormindo, aquilo bloqueia a liberação do hormônio de crescimento. Então, aqui você está se envelhecendo porque você comeu muito no jantar. Então, você deve, primeiro, jantar um pouco mais cedo. O ideal, como os nossos ancestrais faziam, como os nossos antecedentes faziam, os nossos avós ou bisavós, era 6 horas da tarde, já tinha jantando, já tá né? jantando. Então, aí você tem tempo até a hora de deitar, que é no mínimo 3 horas. O ideal é você jantar, esperar pelo menos 2 ou 3 horas para poder ir dormir. Aí você dorme já com o estômago relativamente vazio. Aí você tem uma liberação maior do hormônio de crescimento. Então, o que eu estou mostrando aqui, que o hormônio de crescimento, o artista lá de Hollywood, ele vai, compra, injeta, não é barato, acaba saindo caro, mas você pode estimular o seu próprio hormônio de crescimento, fazendo uma atividade física que dure um certo tempo. Não é correr daqui e ali, é andar 10 mil passos, entendeu? É andar o dia inteiro, aproveitar momentos para você fazer caminhadas de pelo menos 12 minutos, que é quando começa a liberar o hormônio de crescimento. Certo. E quem faz o exercício físico precisa se preocupar com esses 10 mil passos por dia ou... Não. Ou é um ou é outro? Não, é o seguinte, você pode até testar se está dando... Mas se você vai para a academia, se você anda numa esteira, se você dá uma caminhada, se você anda em volta do seu prédio, dentro do prédio mesmo, não precisa sair lá na rua. Quem mora, por exemplo, em lugar como São Paulo, que não é aconselhável andar na rua porque tropeça e tal. Você anda dentro do próprio prédio, como eu faço também, você anda em volta do prédio, dentro do prédio. Do prédio dá 10 mil passos? Isso. Tudo certo. Então isso aí tem uma diferença muito grande. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre a alimentação. O solo brasileiro está pobre. Você planta tomate, monocultura, no mesmo lugar todo ano, vai chegar uma hora que o que o tomate gostaria de ter, que é o selênio, por exemplo, já não tem mais, porque acabou do solo. Porque o adubo, no final do ano, o agricultor coloca ali potássio, coloca nitrogênio, coloca fósforo. Isso aqui que é o adubo brasileiro. Não teve nada de selênio, nem nada de zinco, nem nada de nada. Então, como nós trabalhamos hoje com a monocultura, e como o solo brasileiro vem sido plantando há muito tempo, o solo ficou pobre. Então, o que acontece? Esse solo pobre, ele agora não tem os nutrientes necessários. Vai dar alimentos então, mesmo pobres. que você faça uma alimentação, entre aspas, saudável, a alimentação é pobre nos minerais. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que hoje, para você ter saúde perfeita, você envelhecer sem adoecer, que é isso que todo mundo está querendo, você vai ter que fazer uma certa suplementação. Por exemplo, se você não toma sol, você vai ter que fazer uma suplementação com vitamina D. Se você tem deficiência de ácido clorídrico no estômago, ou se você toma omeprazol e você tem deficiência de ácido clorídrico, você vai ter que fazer uso de vitamina B12, porque sem o ácido clorídrico, você não absorve vitamina B12 e você vai ficar carente de B12. Então você vai ver que as pessoas, mesmo com alimentação, entre aspas, saudável, elas ainda são deficientes. Vão apresentar algum tipo de carência. E essa carência faz você envelhecer mais rápido. Mais rápido. Entendeu? É uma coisa que pouca gente dá valor, porque infelizmente nós na faculdade de medicina, se você contar as aulas de nutrição, é muito pouco. A gente tem umas 6 horas de aula em 6 anos de faculdade, e assim mesmo é baseado em fórmulas infantis, que se você não vai ser pediatra, não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? E aí o médico não tem esse conceito da importância das vitaminas e os minerais. E nós sabemos que, por exemplo, se você tem deficiência de vitamina C, você tem uma doença chamada escorbuto. Né? Sim. Quer dizer, cada vitamina tem um problema. Se você tem deficiência de vitamina B1, você tem beriberi. E assim vai. Você tem deficiência de vitamina D, quando criança, você tem raquitismo. Você fica com a perna torta igual a do Garrincha. Se você tem deficiência de vitamina D, quando adulto,
você tem uma doença chamada osteomalácia, que às vezes não é diagnosticada. Osteomalácia, onde há uma inflamação do periósteo. Todo lugar que o médico aperta dói. Dói aqui, dói aqui, tudo. dói aqui. E o paciente fala assim, doutor, a minha dor é profunda, a dor vem dos ossos. Essa dor vem dos ossos é porque o periósteo está comprometido, periósteo, a camada que está comprometida, a pessoa está com deficiência de vitamina D, ou ela vai para o sol 10, 15 minutos por dia e toma sol, ou ela vai fazer uma suplementação. Então, da agora para frente, a importância da suplementação aumenta. Aumenta. E para a gente complementar aqui, mais uma pergunta vinda das pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Não esquece de compartilhar esse vídeo agora, de convidar mais pessoas para assistir o Dr. Laí Ribeiro aqui, juntamente com a Jolivi. Dá seu coraçãozinho, dá o seu like aqui, que vai ser super importante para a gente. Marca aquela pessoa que é interessada no assunto de saúde natural, ou então aquele seu amigo, aquela sua prima que quer saber como envelhecer sem adoecer. Convida todo mundo para vir aqui curtir o Dr. Laí Ribeiro hoje aqui. E doutor, o pessoal está perguntando, estão me avisando aqui, sobre a utilização do Lugol para boa saúde. É importante? Mas você devia te procurar um médico para isso, tá? O Lugol é uma composição de iodo. O iodo, quando tá deficiente, é muito importante, mas tem que saber se a pessoa precisa. Então é melhor procurar um médico, procurar um endocrinologista, procurar alguém que trabalha com isso, para ver se há necessidade. Tá certo. E a gente estava comentando aqui, alguns minutinhos antes, sobre o hormônio do crescimento, né? E falando sobre os hormônios, doutor, qual que é a importância de toda essa combinação de hormônios que a gente tem no nosso organismo para a manutenção da saúde e para essa questão do processo de envelhecimento? Não existe uma célula no corpo que não seja afetada por uma ação hormonal. Certo. Isso é muito importante. Então, à medida que nós envelhecemos, os nossos hormônios vão caindo. Ou tem até uma teoria que diz que é o contrário, que nós envelhecemos porque os hormônios caem. Então é aquela história do ovo ou a galinha, quem que vem primeiro. Mas o fato é que uma pessoa com 60 anos de idade, ou com 72 anos como eu, para 73, tem muito menos hormônio do que uma pessoa de 20. Então eu tenho a seguinte opção: eu deixo envelhecer, ou eu tenho que fazer uma suplementação. E aí vem uma polêmica muito grande, que é difícil a gente discutir aqui nesse período de tempo que a gente tem, mas o fato é que existem hormônios que são iguais ao que nós temos no corpo. Então esses hormônios são chamados de bioidênticos, que tem médico que fala assim, com falta de conhecimento, que não existe hormônio bioidêntico. Então o meu desafio é muito simples. Se você entrar no Amazon.com e entrar na área Books e digitar, entre aspas, Bioidentical Hormones, fecha aspas, você vai encontrar no Amazon.com mais de 100 livros sobre o assunto. Sobre isso. Se você entrar no PubMed e digitar Bioidentical Hormones, você vai ter mais de 1000 artigos científicos sobre o assunto. Se você entrar no Google Acadêmico, que é uma plataforma hoje muito mais sofisticada do que o PubMed, porque eles têm mais dinheiro, o PubMed é uma coisa do governo americano e o Google é privado. Então o Google, eu não estou falando do Google geral, eu estou falando do Google científico, o Google acadêmico. Você entra no Google normal, digita Google Acadêmico, vai aparecer o site do Google Acadêmico, você entra lá e o search, que é em inglês, você vai fazer o search, porque toda essa pesquisa tem que ser feita em inglês, e você vai ter mais de 1.300 artigos científicos. Se você entrar no Google normal, para leigos, e digitar, entre aspas, Bioidentical Hormones, fecha aspas, você vai ter mais de 400.000 citações. Então vamos recordar aqui. No Google normal você tem mais de 400.000 citações. No Google acadêmico você tem mais de 1.300 artigos científicos. No PubMed você tem mais de 1000 artigos científicos.
E no Amazon.com você tem mais de 100 livros sobre o assunto. Você não acha que esse assunto é um assunto importante? Será? Ué, Só fontes super então, importantes e aí confiáveis. vem alguém, médico desavisado, fala assim, não existe hormônio bioidêntico. Querido, os hormônios bioidênticos surgiram antes dos não bioidênticos. Porque para a indústria farmacêutica conseguir uma patente de uma molécula, ela tem que provar para o mundo que essa molécula que ela acabou de descobrir não existe na humanidade. Não existe no planeta Terra. Sabe como é que chama uma coisa que não existe no planeta Terra? Chama-se ET. Você tem que provar que aquilo é um ET. Por isso que remédio faz mal. Porque ele é patenteado, ele não existe em lugar nenhum. Quando você coloca ele no corpo, o corpo fala, o que é que eu faço com isso? Os trabalhos que tem mostrando que hormônio causa câncer são hormônios que não são hormônios. Eles são análogos. Uhum. Eles não são igual aos hormônios que tem no corpo. Não são bioidênticos. Não, não são. Por exemplo, é o Premarin, que é um remédio que é feito de xixi de égua pren. Você pega 1000 éguas grávidas, prens, dá furosemide, dá diurético para elas urinam, você pega isso, extrai um conjugado estrogênico equino, que tem 11 metabólitos que não pertencem ao corpo humano. Uhum. Ou você pega uma molécula de progesterona, mexe com ela e faz um progestágeno ou progestina, que não é progesterona. E esses hormônios, tanto o Premarin quanto o Provera, com a forma de Prempo, Premarin e Provera, mostraram que causa câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, acidente vascular cerebral, tromboembolismo e infarto do miocárdio. Então houve um grande susto com esse problema. Não é isso que eu estou me referindo aqui. Isso é um negócio muito sério, porque se você juntar todos os hormônios do corpo, vão dar em torno de 10 gotas. Então não é qualquer médico que está preparado para isso. Você mulher, vai no seu ginecologista, obstetra, que vai entender disso. Você vai no seu endocrinologista, que é o médico especializado em hormônio. Tem que ser alguém que tenha conhecimento e know-how do assunto, para poder estar trabalhando com isso. Mas se você for num médico que entende disso, que vai ser capaz de utilizar o hormônio igual que você tem no corpo, vai fazer uma diferença enorme. Está aqui. Eu como exemplo, eu tenho 72 anos de idade, vou fazer 73. Desde os 51, ou seja, tem 21 anos que eu faço modulação hormonal bioidêntica em mim mesmo. Uhum. E isso faz toda a diferença na minha energia, na minha capacidade de raciocínio, na minha memória, na minha saúde como um todo. Entendeu? Certo, então o nosso telespectador tem que procurar... Ou um endocrinologista, no caso da mulher, um ginecologista, alguém que entenda do processo. Porque se todos os hormônios junto do corpo dão 10 gotas, você imagina o quanto que o hormônio é poderoso. E você dá uma dose errada, é pior do que você não dá o hormônio. Entendeu? Uhum. E, infelizmente, muitos dos pacientes que estão fazendo uso de hormônio igual do corpo, bioidêntico, estão usando doses tóxicas, estão intoxicados, que é pior do que não tomar. Certo. Não fazer. E aí começa a fazer essa reposição com hormônios bioidênticos? Modulação. Modulação, desculpa. Deixa eu falar a diferença entre modulação e reposição. Claro. Reposição você faz com coisas que não são hormônio. Esse termo reposição hormonal está errado, porque é feito com progestágeno e com conjugado estrogênio equino. Então, faz via oral, que é um absurdo, porque o hormônio não foi feito para tomar oral, ele passa pelo fígado. Na primeira passagem pelo fígado, ele sofre uma transformação e gera metabólitos indesejáveis. Na antiga reposição hormonal, você cuidava do instrumento. Na modulação hormonal, você cuida da orquestra. E uma coisa mais importante de tudo é que existem relações. Por exemplo, uma mulher tem 20 vezes mais estradiol do que um homem. Um homem tem 20 vezes mais testosterona do que a mulher. Se você olhar na mulher a relação entre
progesterona e estradiol, no 21º dia do ciclo menstrual, ela tem 300 vezes mais progesterona do que estradiol. E isso não dá para ver nos números, porque o resultado do estradiol vem em picograma e o resultado da progesterona vem em nanograma, que é 1000 vezes mais. Então, por isso que essa discrepância não aparece no número, porque você não leva em consideração a unidade que está sendo medida. Então, tudo isso diferente. A via de administração que nós estamos conversando, ela é transdérmica e não oral. Então, você faz um somatório que faz a diferença. Agora, aquela reposição hormonal, que em 2002 foi publicado o trabalho, onde começaram com 160 mil mulheres, terminaram com 16 mil, um grupo usando placebo, um grupo usando a combinação de estrogênios conjugados equinos, mais progestágeno, que mostraram que houve aumento de câncer de mama, de câncer de útero, de câncer de ovário, de acidente vascular cerebral, de tromboembolismo, de infarto agudo do miocárdio. Quer dizer, isso assustou todo mundo. Porque quando eu falo de hormônio, nossa, é perigoso. Em parte é perigoso, porque é muito poderoso. Então você tem que saber fazer, tem que medir, ver se a pessoa precisa, se a pessoa não precisa. Antigamente não media. Primeiro que não tinha kit. E segundo que não faz diferença, porque ia dar um hormônio de cavalo, que não tem nenhum impacto, não vai medir nada. Você entendeu? Entendo. Ou se você toma um progestágeno, não aumenta nada no seu corpo. Porque o kit é feito para medir progesterona. E progestágeno não é progesterona. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo. E quando a pessoa já está nesse processo de modulação, ela vai começar a sentir os efeitos a partir de quando? Isso varia muito, mas eu diria que é pelo menos um mês. Pelo menos um mês, tá? Tem gente que até demora mais tempo que isso. A saúde é a seguinte, ela vai a cavalo e volta a pé. Essa é a filosofia. Você tem que ter paciência, porque se você estragou o seu corpo a vida inteira, se você fumou, se você bebeu, se você não dormiu direito, perdeu noite de sono, etc. Você chega aos 60, 65 anos com o corpo desgastado, você vai poder recuperar, mas você vai ter que ter paciência e persistência, que é o que distingue o profissional do amador. Paciência e persistência. Certo, e não adianta também só a modulação hormonal, tem que estar em conjunto com a o hormônio é a cereja do bolo. Eu tenho que cuidar de tudo primeiro, para depois, que às vezes quando eu cuido de tudo, não precisa nem de hormônio. O próprio corpo reage. Entendeu? Eu tenho que cuidar das vitaminas, dos minerais, dos aminoácidos, dos ácidos graxos essenciais, das enzimas, a fazer o detox, que muitas vezes a pessoa tem metal pesado, às vezes ela está ingerindo glúten, às vezes ela está ingerindo leite que ela não pode. Entendeu? Tudo tem isso. Atividade física, que a tem gente que colocar falando, atividade física. As boas noites de sono, né? Isso, depois que eu fiz tudo, a cereja do bolo é o hormônio. Você põe lá em cima de tudo, exatamente. dentro de toda essa receita, exatamente. põe a cereja do bolo. É isso aí. E, doutor, você quer complementar? Em 2003, certo. Você vê quantos anos tem isso. Em 2003, eu publiquei um livro chamado A Verdade sobre Reposição Hormonal. Eu sou cardiologista, sou nutrólogo, eu não sou endocrinologista, mas eu sou encantado com hormônio. Então, lá em 2003, eu já tinha publicado um livro sobre hormônio. Vou publicar outros no futuro, pode esperar que está vindo aí. Então, eu sou um estudioso profundo de hormônio, dos mais de 100 livros que tem no Amazon.com. Eu já li pelo menos os 40 deles de capa a capa. Eu tenho no meu Kindle mais de 500 livros médicos. Tá? Hoje a tecnologia permite isso. Eu tenho todos os livros importantes de hormônio, eu faço curso de hormônio nos Estados Unidos, eu faço curso de hormônio na Europa. Quer dizer, eu estou estudando isso esses anos todos. Desde que eu publiquei o livro, em 2003 até hoje, é difícil passar um dia que eu não estude hormônio. Então, apesar de eu ser um cardiologista e um nutrólogo, eu sou um médico que entende profundamente de hormônio. E essa fascinação pelos hormônios vem pelo poder deles? Pelo poder deles, eu faço em mim, faço na minha esposa, eu não atendo, eu não tenho consultório, entendeu? Eu ensino para alunos, tá? Mas é uma coisa que tem que ter muito cuidado, fazer com muito carinho.
Certo. E tem diferença, doutor, dessa modulação entre fazer isso nos homens e nas mulheres? As mulheres têm todo... Tá, né? Os homens e as mulheres têm exatamente os mesmos hormônios. Certo. Qualitativamente falando. Quantitativamente falando, é totalmente diferente. Aí é diferente. Por exemplo, a mulher tem 20 vezes mais estradiol do que o homem. O homem tem 20 vezes mais testosterona do que a mulher. Então você tem que tomar todo esse cuidado para não misturar as coisas. Porque se eu der dose de hormonal masculina para a mulher, é um problema. Vai nascer barba, vai mudar a voz, entendeu? Vai causar uma série de problemas. E vice-versa. Às vezes o homem precisa de progesterona. O homem também produz progesterona. Mas em menor quantidade, Muito né? menor quantidade. O homem também produz estradiol em muito menor quantidade. E às vezes tem atletas que tomam certas substâncias para inibir a que se chama aromatase e acabam tendo deficiência de estradiol grande e que causa lesões. E aquele atleta que está sempre treinando e sempre lesionado, sempre lesionado, sempre lesionado. Você vai ver, ele está tomando inibidores da aromatase e está com o estradiol muito baixo. Aí dá problema. Certo. Antes da gente continuar aqui, a gente está entrando na reta final da nossa live com o Dr. Laíri Ribeiro. Eu quero dar um alô, um salve para os nossos parceiros, que é o Júnior Halak, o Mioc Tateno, o Luiz Satorelli, do grupo do Facebook Instituto Dr. Laíri Ribeiro, e o Eden, do grupo Mundo das Ideias. E também deixar aqui, né, um abraço meu e de todo o pessoal da Jolivi, para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Não deixe de compartilhe agora, dê seu coraçãozinho, o seu curtir, que depois, lembrando, né, a gente compartilha a live fica aqui disponível para você assistir, se você quiser voltar, se não tiver entendido uma parte, é só dar uma voltadinha para ouvir de novo os ensinamentos do Dr. Laíri Ribeiro. Vamos continuar então, doutores, nessa reta final? A gente tem essa pergunta aqui. Quando a gente tem a deficiência de um hormônio, o problema está na produção desse hormônio? Como que acontece? É assim, ó. Tem a produção, o transporte, a recepção, o metabolismo e a via de administração. Então, pode ser que você não tenha hormônio suficiente porque a glândula não está produzindo. Isso é um problema de produção. Pode ser que o transporte não esteja ocorrendo. O hormônio é uma estrutura anfifílica. E ela é hidro e lipossolúvel. Mas ele é 70%, os hormônios esteroides que nós estamos falando. Certo. Os que vêm do colesterol. Eles são 70% lipofílicos e 30% hidrofílico. Então, você sabe que óleo não mistura com água. O sangue é hidrofílico, é igual água. E o hormônio é igual gordura. Então, eles não se misturam. Então, existem certas proteínas, glicoproteínas, que são os carreadores. O SHBG, o CBG, entendeu? O TBG, que carregam os hormônios. Então, o problema pode estar aí. O hormônio chega no tecido-alvo, existe um receptor lá. Se o tecido está precisando do hormônio, o receptor está aberto. Se o tecido não precisa do hormônio, o receptor está fechado. Agora, infelizmente, esses receptores são promíscuos. Eles não só aceitam o hormônio, mas eles aceitam outras substâncias que não tem nada a ver com o hormônio. Que causam problemas hormonais, que são chamados xenoestrógenos. São substâncias geralmente derivadas do petróleo, que têm uma atividade chamada estrogenicidade. Eles entram nos receptores do estrogênio e funcionam como se fossem hormônios. Então, por exemplo, a mulher, na sua ingenuidade, depois do tomo banho à noite, ela passa um creme para ficar bonita. Sim. Mas aquele creme, tá cheio. Se ele é derivado de petróleo, ele está cheio de xenoestrógenos. Aquele xenoestrógeno vai entrar no receptor, vai ocupar o receptor do estrógeno. Quando o estradiol dela vier, não tem lugar. Então isso aí já é um problema na recepção. Eu tenho um problema no metabolismo, que hoje tem uma ciência chamada metabolômica, que tem no metabolismo. Por exemplo, quem faz uso do hormônio de égua, que é o conjugado estrogênico equino, tem 11 metabólitos
que não existe no corpo humano, são ETs. E esses metabólitos, eles agarram nos receptores e não saem mais. Levam 13 dias para sair. Então, olha o problema que causa. Sim. Então, isso é um problema de metabolismo. Então, os problemas são vários. Para entender tudo isso, tem muitas horas de voo, entendeu? E para isso que o senhor estuda, né, de 8 Pra a 10 isso horas por dia, por para isso. vir chegar aqui Isso. e dar essa aula para gente sobre como envelhecer sem adoecer, certo? Isso aí. E a gente estava falando, né, doutor, que as mulheres, elas têm muito mais progesterona do que os homens. A Sim, produção é muito maior. E tem mais aqui. Quando uma mulher é engravida, ela aumenta em 20 vezes a placenta. Sim. Aumenta em 20 a 25 vezes a produção de progesterona. Aí fica maior ainda do que maior ainda. comparando com as outras mulheres já, Isso, né? exatamente. Então, a palavra progesterona do latim vem de progestare, é a favor da gestação. Muitas mulheres não engravidam porque elas têm o que se chama deficiência lútea. O corpo lúteo dela, ela teve o suficiente para ovular, porque para ovular eu preciso de estrogênio, Precisa de hormônio. ela tinha, só que ela tem uma deficiência lútea, ela agora, o corpo lúteo dela não produz progesterona o suficiente, ela engravidou, mas ela não consegue segurar o feto. Então ela tem um aborto espontâneo. Os abortos espontâneos nos primeiros 3 meses, a principal causa é deficiência de progesterona. Então a placenta começa a trabalhar e aí começa a produzir progesterona. Então nas primeiras semanas, até a 12ª semana, a mulher tem que fazer uso muitas vezes de uma progesterona, porque a placenta ainda não está dando conta. Certo. Tá certo? O outro hormônio que sobe muito na gravidez é o estriol, que é um metabólito do estradiol, que sobe também 20 vezes. Aumenta na mulher 20 vezes. Então agora eu pergunto para você. Um hormônio que aumenta 20 vezes na gravidez pode prejudicar uma mulher? O melhor momento da mulher é quando ela está grávida. Entendeu? Alguém fala assim, progesterona causa câncer. Eu falo, não. Progestágeno causa câncer. Se progesterona causasse câncer, toda mulher grávida teria câncer, porque ela tem um aumento de 250%. 2.500% de aumento durante o processo. Certo. E na menopausa, doutor, o que acontece? Na menopausa existe. A menopausa não é um período. Menopausa é um evento. Que o diagnóstico é sempre retrógrado. Menopausa significa o seguinte: uma mulher parou de menstruar. A última menstruação dela, passaram-se 12 meses e ela não teve nenhuma outra menstruação, aquela lá atrás foi a menopausa. Menopausa não é um período. Menopausa é um evento. É a última menstruação que a mulher tem. O período chama climatério, mas o evento chama menopausa. E a menopausa, na menopausa existe uma queda de em torno de 50% do estrogênio, mas existe uma queda de 100% da progesterona. Então, o fenômeno da menopausa é muito mais um fenômeno progesterônico do que um fenômeno estrogênico. O que eu quero dizer com isso? Que toda mulher menopausada, ela tem uma certa deficiência de progesterona. Certo. Isso é muito importante ficar sabendo. E aí, tem essa... Ela tem que procurar, no caso, um ginecologista que entenda disso bem, para poder fazer esse tratamento com essa progesterona de preferência isomolecular, ou seja, igual àquela que ela tem no corpo, que hoje está disponível no Brasil. E aí o aumento da qualidade de vida, porque Aumenta, tem muitas reclamações, né, então, sobre o climatério, então exatamente. vai reverter tudo isso. Vai reverter tudo isso. Certo, doutor. E o que significa a predominância estrogênica? É importante saber disso também, eu disse né? que a relação progesterona-estrogênio no 21º dia do ciclo menstrual, numa mulher saudável, é de 200 a 300 vezes. Só que se você diminuir essa relação de progesterona e estrogênio, você tem uma doença chamada predominância estrogênica, que foi descoberta pelo Dr. John Lee, que era um grande endocrinologista e ginecologista americano, e ele mostrou que quando há um maior relativo
maior aumento de estrogênio comparado com progesterona, a mulher vai ter tensão pré-menstrual, a mulher vai ter endometriose, a mulher vai ter doença fibrocística da mama, a mulher vai ter mioma uterino e pode até ter câncer de mama. Então, tudo isso advém desse desequilíbrio entre a progesterona e o estrogênio. Certo. Então, a modulação hormonal, as mulheres precisam mais dela do que os homens? É difícil eu dizer para você se precisa mais, porque o homem também, e todos esses hormônios que eu estou falando na mulher, no homem é a testosterona. A testosterona, ela é também um hormônio sexual. Sim. Mas o órgão que mais tem receptor para testosterona no corpo é o coração, é o cérebro, é o músculo, é o osso. Então é um hormônio que faz o seu coração bater forte, é um hormônio que faz o seu cérebro raciocinar bem, o poder cerebral está com a testosterona, ele faz você ter musculatura, ele faz o seu osso ser forte. E também tem uma ação sexual. Então eu digo que a testosterona é um hormônio masculino também sexual, porque é muito mais importante eu ter um bom coração, ter um bom cérebro, ter bons músculos, ter bons ossos, do que ter atividade sexual. Entendeu? Porque você pode viver sem atividade sexual, mas você não pode viver sem coração, você não pode viver sem cérebro, você não pode viver sem osso, você não pode viver sem músculo. É que a gente vê por aí, né, nas outras mídias, e muito se fala sobre a questão dos hormônios nas mulheres, e acho que às vezes essa parte da saúde dos homens fica um pouco para trás. Mas hoje os urologistas estão se atualizando nisso, é geralmente o urologista que faz esse trabalho, e estão fazendo modulação também em homens, né? Tá certo, doutor. Tá bom? Tá certo, então. Então a gente vai ficando por aqui hoje. A gente contou com a presença do nosso consultor, do nosso nutrólogo, cardiologista, o maior especialista sobre saúde natural. Então, boa noite para você aí de casa. Boa noite, doutor Laíra. Eu queria te agradecer que você parou um pouquinho, né, com sua vida super ocupada, sua vida cheia de estudos, para dar um pouquinho de atenção aqui para a Jolivie, para os nossos seguidores, para os nossos assinantes. Boa noite, obrigada, doutor. Você quer dar um recadinho final aqui para o nosso leitor? Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima. Tá certo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live com o Dr. Laíra Ribeiro, e a gente volta com ele muito em breve. Não deixe de se informar, cadastre o seu e-mail. Até lá, até a próxima.